Muito legal. Bom, antes da gente falar especificamente da tua área de atuação, da sua especialidade, geralmente quem vem aqui a primeira vez eu não deixo passar para saber de algumas coisas assim, informações pessoais com relação à profissão, né? Eu gosto sempre de saber assim, como é que foi para você, que dia que você tomou a decisão de ser médica? Né? Então, alguns aqui já contaram que o pai era médico, a mãe era médica, outros porque um dia assistiu um negócio na televisão e aí resolveu ser médico. Um médico teve aqui essa semana, falou, não, Renato, eu desde criança falava que ia cuidar de gente. E aí, isso quando ele tinha 6 anos. Aí um belo dia ele se viu fazendo medicina. Né? E como é que foi a sua história com a medicina? Quando você resolve isso? Em que dia você, assim, nossa, foi na adolescência? Quando foi isso para você que você tomou a decisão de ser uma médica? Desde criança. Com as bonecas, brincando. Depois fui crescendo, falando que meu sonho era realmente cuidar, que meu sonho era ser médica. Legal. E aí, ao longo do ensino médio, a gente vai buscando conhecimento de outras profissões e não me encaixava em nenhuma. Eu falei, tem que ser medicina mesmo, não tem jeito. E aí, chegou no terceiro colegial, eu falei, nossa, vou prestar só um vestibular, medicina está super concorrido, não estudei para isso, não vou passar, e prestei e passei. Aí eu falei, então é isso mesmo. E você sempre foi muito estudiosa, desde sempre? Sim. Não fui, na verdade, assim, não de estudar, mas eu prestava atenção e já conseguia captar. Então, assim, eu achei que não conseguiria passar de cara, porque eu falei, não estudei para isso, não estudei para passar vestibular, só apenas fui nas aulas. E aí, na primeiro vestibular que eu prestei, passei. Legal, e aí, doutora. Com 17 anos. Com 17 anos? Em São Paulo. Nossa, foi estudar em São Paulo já. Meu pai e minha mãe, pelo amor de Deus, não sei o que. Eu falei, pai, tá difícil, eu passei, é isso que eu quero. Bora. Vamos embora. E aí, todos apoiaram, fomos para lá. Foram 6 anos. No começo, achei que não ia dar conta, mas sempre dá. E foram 6 anos que não me arrependo um minuto. Porque você sempre foi do interior aqui. Sempre fui de Santa Fé do Sul. De Santa Fé do Sul. Então, quer dizer, sair de Santa Fé do Sul, que é uma cidade... de 30 mil habitantes, para chegar em São Paulo com 17 anos. E é uma cidade muito pitoresca, ela é linda ali, né, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Sim. Uma cidade hoje, uma cidade pujante, né? Hoje tem faculdade de medicina, inclusive, lá. Mas era uma mudança significativa, né, doutora? Muito. Nova ainda, nunca ter viajado sozinha. Vai morar fora. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E foi uma escolha que eu falo que cada dia que passa eu me apaixono ainda mais. Que legal. E aí chegou na faculdade, lógico, toda aquela experiência com N professores, N situações. Em que momento você vislumbra a geriatria, né? Porque a gente pensar o seguinte... Com o passar do tempo, eu sou um estudioso da área médica, área da saúde especificamente, né? E das especialidades. É uma especialidade que ela vem crescendo muito, né? Com relação, justamente por conta do envelhecimento da população, né? E até então, vamos dizer, a visão antiga de que o geriatra só lidava com aquele idoso ali quase final de vida, e hoje não. Hoje as pessoas querem envelhecer com saúde, até porque digamos, a expectativa de vida ela aumenta com certeza. A todos os anos, né? E como é que foi essa decisão da especialidade? Assim, você começou... Porque passou... Imagina, né? Você viu ginecologia, oftalmologia, dermatologia, quer dizer, N especialidades. E como é que você toma essa decisão? Então, no último ano de faculdade, que é o internato, eu ainda não sabia. E aí a gente roda em várias áreas. E eu falava assim, meu Deus, e agora? Para que lado que eu vou ter que prestar residência e eu vou fazer o quê? Aí, falei assim, bom, eu não quero cirurgia. Então, vamos tirar. Já tinha decidido. Falei, eu quero fazer residência, também não quero ficar dando plantão, porque eu sei que daqui a pouco eu não vou aguentar plantão para sempre. Então, saí e falei assim, no caminho assim, prestar clínica médica. Não sabia ainda o que eu queria. E aí, eu prestei a residência de clínica médica. Aí, em São Paulo mesmo, passei no Hospital Tatuapé. Que é uma estrutura muito grande lá, né? Imagina a experiência que você teve na clínica médica, porque é absurdo, né, doutora?
chega baleado, chega tudo. Chega tudo. Dor de todo jeito, chega né? todas dor as nas dores. Costas, dor na barriga, dor de tudo, dor de cabeça, dor de tudo, né? Chega de todo dia, toda hora, lotado, mas foi muito bom. Deve ter sido uma experiência muito legal na residência, né? Nesse hospital, Nesse né? hospital, foi ótimo. E aí, nesses longos 2 anos de clínica médica, a gente vai passando novamente por especialidades, mas a gente passa por mais tempo, são mais específicos, né? Antes a gente passava por 1 mês, a gente fica mais tempo na residência. São 2 anos só fazendo isso. E aí eu fiquei muito em dúvida no começo de endócrino, acho que é isso. Eu falei, não tem nada a ver comigo. E aí eu comecei a entender que os idosos, na verdade, eles não estavam ali só para o tratamento da demência, não estavam ali só para incontinência urinária, mas que eles também precisavam daquele apoio, precisavam daquele cuidado, precisavam daquele carinho. E eu falo que hoje uma das coisas que eu mais me apaixono na medicina é o cuidado. Legal. Cuidar e ser sempre, dar o seu melhor, fazer o que você tem de melhor ali, porque quem está ali está precisando de você, senão ele não estaria ali. E isso eu vi na população mais idosa. Então eu falei assim, eu acho que é essa área que eu tenho que seguir. Tive várias inseguranças no caminho, mas eu falo, quando entra um idoso no meu consultório, ou até mesmo quando é mais jovem, acima dos 40 anos, que a gente já começa a tratar, eu falo, eu acho que eu nasci para isso mesmo. Que legal, Cada né? dia que passa... Porque a clínica médica, ela abre várias oportunidades, sim, né? Sim. Acima de 12 anos já é clínico, né? Então, a gente atende também esse público, só que a gente focou acima dos 40. Mas até mesmo para outras especialidades, que você poderia ter ido para endócrino, você poderia ter ido para própria várias especialidades, a clínica médica é a base, né? Sim. E aí você foi para geriatria. Que eu vi que era uma coisa mais integrada, não era só chegar lá, tratar diabetes e mandar o cara embora. Eu tenho que ver a diabetes, a pressão alta, eu tenho que ver a obesidade, eu tenho que entender o contexto familiar dele, entender o que está acontecendo. E aí eu comecei a me apaixonar por esse cuidado que você tem, que não é só a patologia da medicina, mas sim é um cuidado multidisciplinar, né? Doutor, é muito legal, né? Porque o seu Instagram é um Instagram muito bonito, né? Até falei para você. Agora nós vamos cuidar para fazer melhor. Sabe que isso é uma coisa muito difícil, né? Pegar algo que já tá bom e melhorar, mas a gente aceitou o desafio e vamos lá. E tô te dizendo isso por quê, né? Porque assim, você é uma médica jovem, já bem sucedida e tal. Por que não outras especialidades, né? É legal isso daí, mas é quando tá dentro da gente mesmo, né? Você poderia ter sido uma dermato, poderia ter sido uma ginecologista, né? Ou outras áreas, né? Porque o Instagram é bonito, a doutora é uma mulher bonita, quer dizer, e por que não fazer geriatria, né? Eu falo, tem coisas que é do coração. Tem coisas que a gente não consegue, literalmente, não consegue controlar. E aí, minha mãe ainda brincava comigo, falava, Natália, faz dermato, faz plástica, não sei o quê. Falei, mãe, eu não me vejo, não tem jeito. Eu vou ser a pessoa mais infeliz que tem. E sabe que deve ser muito legal no dia a dia, né? Da doutora, imagino eu, né? Tá lá, tipo assim, né? Você né, toda ali preparou tudo, né? Sempre bem vestida para receber um idoso. Puxa, deve ser maravilhoso, né? Porque até muda até para a pessoa que está ali, né? Assim, essa questão do acolhimento, de tudo. Fala, nossa, né? Uma doutora jovem que está aqui, já estudou, se preparou para atender o idoso, para gerar qualidade de vida, né? Com certeza, isso muda muito. Eu até tive um paciente no consultório, falou, doutora, olha, eu cheguei tão ruim, mas toda vez que eu venho aqui, eu fico olhando para a senhora tratando desse jeito, parece que passa toda a minha dor. Anima, né, doutora? Anima, incentiva, né? Dá um incentivo. Que legal, né? E aí hoje é um consultório muito legal lá em Santa Fé, mas você atende outras pessoas de outras regiões, ele também que acaba vindo ali tem a divisa com o Mato Grosso do Sul, outras cidades, né? Nós pegamos muito Paranaíba, Aparecido Taboado, e estamos até agora chegando até Chapadão. Chapadão também. Chapadão Sul, tem um pouquinho Cacilândia, não está tão longe, sim, né? E aí para cá, Fernandópolis, Jales, né? Pega as cidades, Ilha tem Solteira, várias cidades vizinhas, né? Então são municípios menores, que a gente fala Santa Rita, Santa Clara, Três Fronteiras, Canaã, que são ali, cai tudo na Santa Fé, que a comarca é Santa Fé. Então a gente também consegue puxar esse público para o consultório. Doutor, sabe o que é muito legal? Porque assim, hoje dentro dessa tua especialidade, a gente entende que, lógico, muitas vezes a tua especialidade ela acaba entrando dentro de outras porque você vê o idoso de uma maneira geral. Mas é muito legal quando o idoso sabe que num lugar ele vai ser bem acolhido e você vai poder usar, né, lógico, outros profissionais para dar esse acolhimento, porque você
estudou e se preparou para isso. Sim. Então você já sabe, por exemplo, assim, um idoso está com diabetes, o que pode acontecer? Ele está obeso, colesterol alto, ele está com um pouquinho de depressão. Quer dizer, você tem todo esse contexto já preparado ali com as ferramentas e uma equipe multidisciplinar para ajudar essa pessoa, né? Sim. Nós estamos agora, a gente tá num projeto para realizar no começo do ano, que a gente quer deixar esse paciente mais integrado. Então, a gente quer fazer com que esse paciente saia de lá, entendeu? Com cuidado realmente multidisciplinar. Para ele não ter que ficar perdido no meio do caminho. Porque hoje a gente sabe que idoso está cada dia mais independente. Sim. Tá? E os filhos têm a vida corrida, os netos não conseguem. Mudou muito. Mudou muito. E aí isso faz com que a gente... como que eu ligo? Qual que é o endereço? Aonde que eu tenho que fazer esse exame? Então a gente quer deixar ele mais à vontade na nossa clínica. Não fazer com que ele fique muito nesse caminho que tem que voltar. E cada vez também dando mais independência para ele também. Que eu acho que eu tenho meus pais, o meu pai está com 79 e minha mãe está com 74, né? Hoje a gente olha, eu estou conversando com meu irmão esses dias, né? O que é pior para eles é essa questão de eles não sentirem essa independência. Sim. Né? É o que eu mais recebo no consultório. Doutor, eles querem que eu vou morar com ele, mas eu não vou. Eu não posso, eu não quero. Mas eles têm que trabalhar muito isso, porque hoje eles não querem. E é isso que a gente está buscando. A prevenção, a longevidade, para que esse paciente não fique realmente dependente. Então, a gente tem que buscar isso lá atrás, assim, a vida toda a gente tem que trabalhar nisso, para que lá na frente ele não fique realmente dependente, porque é difícil. Imagine para quem trabalhou na roça o tempo inteiro, chegar lá, depender de um filho dar banho, depender de uma... Entendeu? Então, assim, são coisas que é difícil de quem tem a personalidade, principalmente o idoso tem muita personalidade própria, depender do outro, mas a gente busca isso e isso é uma luta diária. Levar o máximo de tempo possível para que ele seja independente, né? Sim. E é uma coisa que eu acho que isso aí é o que vai fazer toda a diferença dentro da tua especialidade mesmo, olhando para isso, né? Eu tenho os pais idosos, né? E eles estão com a cabeça super top, super boa, né? Eles são ativos no que fazem, vão à igreja, vão no mercado, né? E eles querem realmente essa questão dessa independência. Isso assim, é do ser humano, eu acho, né? A gente não nasceu para ficar dependendo de tudo. Então, acho que quem sempre viveu assim, no final da vida vai querer estar assim. Não vai querer ser diferente disso. E é legal. Então, uma especialidade muito importante, com certeza vai fazer a diferença na vida das pessoas. E agora eu quero abordar com você aqui, doutora, alguns temas que são muito importantes no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, hoje, o que está muito em alta também é a questão da saúde mental, né, desses idosos, né? Como eles chegam mentalmente, né, para lidar com tudo isso, né? Uma etapa da vida que deveria ser a melhor fase da vida, né? Uma vez que muitos deles já estão com os filhos criados, já estão com os netos, né? E aí, de repente, vem essa questão mental, da saúde mental, que é algo importante. Como é que você vê tudo isso, ainda mais hoje, com toda nessa modernidade que a gente está, né? E, ao mesmo tempo, essa velocidade das informações, a rapidez de tudo isso, né? E muitas vezes esses idosos podem estar em quadros depressivos, sim, no início de uma demência, de uma doença degenerativa, né? Como é que é isso no seu dia a dia lá e como é que você vê essa situação? Olha, está aumentando cada dia mais. Em relação à alteração de saúde mental, está cada dia mais. Todos os pacientes, eu falo, chegam lá e falam, doutora, eu devia ter tratado antes, ou eu estou me sentindo assim, ou eu levei até onde eu aguentei e eu vim procurar ajuda. Isso eu falo que, assim, antes, que está aumentando muito o índice de depressão e ansiedade hoje no mundo que a gente... Geral, né, doutora? Geral, em tudo. E no idoso é o seguinte, antes ele não tinha tanto diagnóstico, não tinha tanto certeza que aquilo era uma depressão, que aquilo era uma ansiedade que tinha que ser tratado. Então, tratava como, vamos deixar, vamos levar, a tristeza existe, vamos deixar do jeito que está. Exatamente. E aí, hoje, quando ele envelhece, ele percebe que ele já parou de fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer antes e a solidão vem. E isso daí é uma coisa que a gente fala direto no consultório para os pacientes. Fala assim, a gente está aqui, se a família, o filho... os netos não estão na casa de vocês, a gente está aqui para ajudar vocês. Vocês não podem se sentirem sozinhos. Porque senão o tratamento nenhum dá certo. Eu posso virar para ele e falar assim, olha, esse aqui é o melhor remédio de diabetes. Se ele não estiver disposto a tomar e não estiver disposto a se cuidar, ele não vai tratar. Entendeu? E eu não vou conseguir dar o melhor para ele. Então, é um conjunto. A gente
bate muito nessa tecla, tentando melhorar cada dia mais o psicológico desse paciente e entender que talvez não é só remédio, entendeu? É um contexto social. Então, é por isso que eu falei desde o início, que a gente tem que abordar o social do paciente, o contexto que ele vive, aonde, qual é o problema, o que a gente pode ajudar. Porque eu chegar e dar um remédio para ele nunca mais vai ser daquele remédio, entendeu? Dependendo do remédio. E a gente tem que entender o porquê, o que está acontecendo, qual que foi o trauma lá atrás, o que aconteceu, o que sofreu, para a gente poder abordar isso agora da melhor forma possível. E a depressão hoje, na geriatria, a gente tem muito porquê. Antes, a demência, todo mundo fala assim, tô com esquecimento, é demência. Não. Uma das causas de demência é a depressão não tratada. É a ansiedade não tratada. É o distúrbio de insônia, que não está controlado. Então, a pessoa fica esquecida. Atenção. Se ela não tem atenção em fazer aquilo, ela vai ficar distraída, ela vai ficar esquecida. Então, assim, a demência hoje é um dos últimos diagnósticos para esquecimento. Tem outras causas que a gente fala que são reversíveis, que a gente consegue reverter, consegue controlar, seja com medicação, seja não farmacológica, que a gente consegue prevenir também a demência no futuro. Doutor, e assim, interessante você estar falando, enquanto eu estava pensando, né? E é o teu dia a dia, teu consultório é um consultório já importante, com um bom número de pacientes, você cada dia que passa, cada dia crescendo mais e sendo mais buscada ali, né? Dentro da geriatria, pelo trabalho que você faz, né? E assim, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Essa questão da solidão mesmo do idoso, ela é tão importante mesmo hoje? E quanto que a família muitas vezes não percebe isso? Muitas vezes no seu dia a dia, né, a família não percebe, ou o idoso também às vezes não fala, ou acontece também muito do abandono mesmo, não abandono, tipo assim, não abandono de deixar, mas assim, de não estar ali o dia a dia, né? Aí a pessoa não se sente importante. Sim. Aí ela entra nesse lance de solidão. Eu falo que hoje nós estamos num mundo muito competitivo. Sim. Então, a família, o filho já tem a esposa, que tem o filho, que tem a vida deles, que eles vão querer buscar, trabalhar para lutar cada vez mais. Manda dinheiro pro pai, manda uma cuidadora pro pai, pra mãe, mas não consegue estar ali presente. E eles não entendem isso, entendeu? Muitas vezes você pode estar dando o melhor, não tá abandonando, mas o amor, o carinho, aquela saída, aquele final de semana junto, aquele almoço de domingo, acaba tá acontecendo cada vez menos, né? E isso é uma das coisas que eles sentem muito, porque eles viveram em outra época. Sim. Então, é uma coisa que a gente vem batendo bastante. Existe aquele idoso também que fala assim, eu não quero atrapalhar, ele já tem os problemas dele, eu não quero deixar mais problema pro meu filho, mais problema pra minha filha, e eu prefiro seguir assim, já tá na hora de eu morrer, entendeu? Então, é isso que a gente ouve também. Mas a questão, que a gente mais vê no consultório não é nem abandono que a gente fala, né? É a solidão. Solidão. Que ele tem a cuidadora e a vida dele é aquela lá. Não tem o que fazer. E, doutor, e assim, quando tem uma família que está ali junto, acolhendo, o resultado é diferente? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tem pacientes que a gente tem que chamar a família no consultório, tem que explicar para ele, de longe, tudo bem. Então, vamos bolar uma estratégia para que você fique mais com seu pai ou com a sua mãe. De 15 em 15? Não tem como eu vir. Então, tá bom. Então, ele vai ter que ir. Alguém vai ter que levar ele. Entendeu? Importante esse convívio familiar. Totalmente. Eles se sentem mais seguro. Porque imagine um idoso chegar para mim lá no consultório com 78 anos, 80 anos sozinho. Ele não vai abrir o jogo do jeito que ele tem que abrir, ele não vai falar o jeito que a primeira vez que ele me viu. Então, assim... Vai ter a confiança. Exatamente. Né? Isso muda muito. Que legal, hein? Mas por isso é importante o seu trabalho, né? E ao mesmo tempo, você muitas vezes tem que, de certa forma, interferir, né? Não estou falando interferir de ser bisbilhoteiro, mas tem que sugerir uma conduta mesmo, né? A gente, quando o familiar mais próximo, ou quem marcou a consulta, ou quem viu que está com alguma alteração de comportamento, ou que está com alguma alteração na memória, a gente, quando esse acompanhante que marcou, que nos procurou, não tá, a gente faz questão de fazer uma chamada de vídeo, faz questão de mandar áudio, faz questão de tentar também trazer esse acompanhante para a consulta. Porque, assim, é a primeira consulta, óbvio que com o tempo a gente vai criando mais afinidade. Mas se aquela pessoa que está ali percebendo o problema não falar para a gente como que realmente é o problema, a gente não vai conseguir ajudar da forma que tem que ser. Doutora, outra coisa também, né? Essa questão do resultado. Uma vez que você começa a fazer tudo isso e buscar
esse acompanhamento, o resultado vem também, né? Vem. Da mesma forma que, digamos, aquele idoso estava ali na solidão antes de ser feitas as ações, né? Ali junto com a família, junto com você, com a equipe multidisciplinar também, quando começa a ser feito isso... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Já teve algum caso, assim, que você observou que tinha lá um idoso, assim, que ele estava mesmo se entregando, assim, para a morte, depressão, e conseguiu reverter isso? Deve ter vários casos, mas assim, você lembra de alguma que que repete, assim? Teve um há 15 dias, eu até brinquei. Uma senhora, ela veio com a filha no consultório, e aí ela pegou e triste, já não queria mais nada, estava bem depressiva. E aí tinha uma história de esquecimento, só que eu não via ela como, assim, pedia os exames, mas eu não achava que aquilo era uma demência mesmo. Eu achava que aquilo era um distúrbio psicológico que estava desencadeando todos aqueles sinais e sintomas que ela estava sentindo. E aí a gente pegou, ao longo da conversa, a gente foi conversando, ela passou comigo umas 2 vezes. E aí a gente iniciou o tratamento, iniciou a psicoterapia, a gente começou a mostrar para ela que existia saída. E ela gostava muito de fazer crochê. E ela tinha parado de fazer isso porque ela já não tinha mais vontade, ela perdeu a vontade de fazer tudo. A única coisa que ela fazia era levantar, comer e deitar. Há 2 semanas atrás ela voltou no consultório com uma bolsinha de crochê e falou: doutora, hoje eu estou costurando até, tá tudo bem, esse presente é para a senhora. Para mostrar o tanto que a senhora me ajudou. Que legal. Então eu falei assim, isso daí não tem dinheiro que pague, né? A medicina é linda por isso. Eu falo que você mostrar para a pessoa que ela é capaz e que ela é importante, que ela tem seu valor, é uma coisa que eu falo que não tem explicação, é inexplicável. Vale a pena demais. E uma das coisas que você também realiza muito bem, que eu acho que é uma questão que cada vez mais vai aumentar na sua especialidade, é o atendimento domiciliar, né? Sim. Que eu acho muito importante também, de repente, no momento de fragilidade, ou uma doença que instala uma gripe muito forte, ou alguns tipos de doença que precisa o médico ir ao local, né? E você faz isso, né? O quanto isso é importante até para você chegar no local, na casa desse idoso, dar uma olhada em tudo ali também, parte de alimentação, ver como é que está ali a parte de trânsito dele ali, né? Tudo isso impacta, né? Sim, com certeza. Eu costumo falar que não é só para acamados o atendimento domiciliar. Tem aquele paciente que ele não quer ir no médico, entendeu? E ele está precisando, a família está vendo que ele está precisando, só que ele não quer ir. E aí a família fala, tá vindo aqui uma profissional da saúde para conversar, para explicar. Isso é muito bom, porque é isso que você acabou de falar. A gente começa a ver o contexto familiar que ele vive. Então, assim, tá caindo muito? Tá bom, mas olha o tapete aqui. Cadê o corrimão daqui? Ele tá com 80 anos, tá tomando banho sem nenhum apoio. O chinelo dele tá, olha o jeito que ele tá andando, entendeu? Aqui tem uma escada, a luz dali não tá funcionando. É onde ele acorda pra ir no banheiro, tá sem luz, ele vai cair. Então, a gente começa a entender realmente o contexto que esse paciente está vivendo. A gente começa a ter mais oportunidades de conseguir mudar mais coisas e ter um melhor sucesso no tratamento. Doutor, e essa questão das quedas nessa fase é muito importante, né? Muito, muito. Porque assim, é normal do envelhecimento a gente perder massa muscular. Então, a gente já sabe que vai perder. Se a gente não ter uma boa dieta, se a gente não ter uma boa suplementação e ter ainda a causa ali na tua frente e a gente não fazer nada, o risco de ter uma fratura de fêmur ou ficar acamado, debilitado é muito maior. Porque já tem menos massa corpórea muscular, entendeu? E então, a recuperação também é muito mais lenta, né? E a gente fala, depois que quebrou um fêmur, entrou numa demência, entrou no hospital, um idoso que estava bom, ele nunca mais vai sair igual do jeito que ele entrou. Então, assim, ele perde muito, muito, muito. O declínio dele é muito grande e significativo em pouco tempo. Infelizmente. Então, a gente tem que batalhar, a gente tem que lutar para que isso não aconteça. E isso é trabalho de formiguinha, todo dia. Todo dia, né? Todo ali dia. Você ajudando, monitorando, falando com a família, falando com o paciente, isso. Né? Eu falo para minha secretária, eu falo assim, agora nós entramos agora para fazer bem feito. Então, eu quero que ligue, pergunta como que tá. Daqui uma semana a gente vai querer saber desse paciente se iniciou a medicação. Daqui 14 dias a gente vai querer, até mesmo depois do retorno, como que foi o retorno, ficou alguma dúvida. Legal. Porque isso é o diferencial. A gente tem que dar apoio para quem está precisando. Sim. Entendeu? Então, é isso. Seja em casa ou no consultório, enfim. Exatamente, é isso que a gente busca. Tem outro assunto legal também, assim, com relação... Legal no sentido de que é um tratamento também e que é muito importante, né? Que são os cuidados paliativos ali no fim da vida, né?
Então, quer dizer, muitas vezes alguns desses pacientes já estão numa doença terminal ou algum outro tipo de doença, né? O quanto é importante também a presença de um médico e de uma médica, no seu caso, também cuidando desse momento, né, doutora? Dessa parte que é uma parte muito difícil. Eu acredito que talvez seja a parte mais difícil do seu trabalho, mas que deve ser feito com carinho, com respeito, né? Para que essa pessoa ali, nesses últimos dias de vida, que quando ela está com uma doença, um câncer, ou algum outro tipo de doença, que infelizmente já se tem o prognóstico, né? Que não vai ter uma cura, e até por conta da idade também, né? Como é que é isso para você, esses cuidados, né? Que a gente sabe que é uma fase difícil, mas precisa ser feito, né? Mais uma vez, vem na parte da escolha da geriatria. Se você não entrar para servir, para se doar do máximo, você não consegue, né? Então eu falo assim, o paliativo é nada mais do que dar o conforto que aquele doente precisa. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Não vai ser o remédio, não vai ser o jeito, a maneira que nós vamos ter que mostrar para ele que ele está bem. O psicológico dele tem que estar muito bem. Ele tem que estar sem dor, ele tem que estar, assim, em paz de que tudo que ele precisa está sendo feito. Legal. Entendeu? A gente tem que mostrar essa segurança para ele. E estar do lado dele todo momento. Nós estamos com você, nós estamos aqui. Isso faz a diferença. Porque quem está a gente não fala nem no fim da vida. Tem paliativo que dura por muito tempo. Mas quem está ali com uma doença que não tem cura, o psicológico dele fica totalmente abalado. Para ele, assim, eu não tenho cura, então amanhã eu vou morrer. E não. Muitas vezes dura 2, 3, 4 anos e ele está no paliativo. Só que ele está nesses 3, 4 anos sem tratamento, de uma forma da patologia, mas com conforto, com bem-estar. E a pessoa acaba tendo um maior ganho de expectativa de vida quando isso acontece. Muda, né? O psicológico da gente é tudo, né? Sim. Você dando um conforto, dando segurança, dando bem-estar para o teu paciente, ele vai ter mais ânimo, ele vai ter mais vontade, mesmo que não tenha cura. Mas ele vai ter mais vontade de viver. Isso muda muita coisa. E como que é para você, assim, lidar com tudo isso, né? De repente ter que chamar a família, de olhar para um caso e falar, gente, agora nós vamos ter que partir para isso. Como é que é para você, assim? Desafiador. É muito desafiador, né? É muito desafiador. Mas ser profissional, mas ao mesmo tempo já de saber que vai ter que ser feito isso e tomar a melhor decisão e acompanhar, né? Sim. Eu sempre entrei na medicina para, assim, eu preciso falar a verdade, eu preciso ser sincera, independente de qual for. Tá. Então, quando chega para mim um diagnóstico de câncer, quando chega alguma coisa que a gente sabe que não tem jeito, eu prefiro 1000 vezes chegar, que doa naquele momento, mas que seja verdadeiro, para que a família também consiga me apoiar, para a gente conseguir apoiar esse doente. Então, é um conjunto, nada anda sozinho. Eu preciso da médica, preciso da família e preciso do paciente. O paciente tem família que reage de um jeito, tem família que reage de outro, tem família que não aceita, mas é melhor já falar. Lógico, tem toda uma maneira, tem todo um jeito, mas eu falo sempre jogando a verdade para que nós, não só eu, mas eu e a família consiga buscar soluções de como contar, de como abordar, de como tratar, de como dar conforto. Então, isso é muito importante. Eu falo que nada nessa vida a gente faz sozinho, a gente sempre precisa do outro. E o paliativo é desse jeito. A gente precisa muito que estejam todos juntos, na mesma força, na mesma união, para que a gente possa fazer uma coisa só. O melhor para ele. O bem-estar dele. Bem-estar. Tentar dar o melhor de bem-estar, né? Diante mesmo das... Todas as dificuldades que a gente vai estar vendo ali, que a gente sabe que... Quadro, exatamente. Né? Mas a gente tem que entender que nós estamos na luta no final... Muitas vezes é irreversível, né? Isso. Doutora, mas assim, é lógico, a gente sempre quando olha para a geriatria, né? A gente acaba olhando já para a doença instalada ou para os problemas que já existem. E agora, aquele paciente assim, que está chegando aí nos seus 50, 55, 60 anos e ele está bem. Então o paciente está bem, com saúde. Por que o geriatra é importante também na vida desse vamos dizer, idoso iniciante? Vamos pensar assim, né? Sim. E a pessoa está bem. 50, 55 anos, estou bem, 60 anos, estou saudável, estou fazendo minha atividade física, me alimento bem, olho meus exames, estão todos bem. Por que o geriatra também é importante para esse tipo de paciente? Bom, o geriatra hoje ele já está liberado para a Sociedade Brasileira de Geriatria a partir dos 40 anos de idade. Olha, então você vê que já está diminuindo aí a faixa etária. Então, a partir dos 40 anos de idade, já está falando que o geriatra tem que entrar na vida do paciente.
E assim, é o que você acabou de falar. Se ele está bem hoje, a gente não sabe o que vai ser lá na frente. Então, a gente tem que prevenir. O que a gente trabalha muito no consultório, acho que chegou até ver no Instagram, Sim. é a prevenção. Porque, assim, a hora que chegar para mim uma demência de Alzheimer, chegar um câncer, eu vou fazer o quê? Apenas dar conforto. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que lutar para que isso não aconteça, porque já é a doença de Alzheimer hoje é uma doença degenerativa, progressiva e sem cura. Então, assim, eu sei que vai progredir, eu sei que não tem cura. Então, tem um familiar, tem um histórico, tem alguma queixa, vamos procurar, vamos fazer os exames, vamos investigar. Não é que é demência, mas a gente pode ser outras coisas, como eu disse lá atrás, que pode ser reversível, a gente consiga prevenir a demência no futuro. E daquele paciente que não tem nada, daquele paciente que realmente fala que está tudo certo, é igual o cardiologista, você não vai uma vez por ano? Sim. O geriatra também. O geriatra nada mais é do que tudo, entendeu? Então, o geriatra ele vai tratar da parte do endócrino, cardio, mental. Então, assim, é rotina. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento para que lá na frente a gente não tenha problemas que sejam irreversíveis. Sim. Isso é muito importante. E assim, e como é que também é uma pergunta importante, como é que um jovem, né, com 30 e poucos anos, pode se preparar para ter um envelhecimento saudável? A gente muitas vezes, o brasileiro, né, talvez pela nossa cultura, sempre deixa para depois. Sim. Né? Não, hoje, graças a Deus, eu acho que existe um nível de consciência maior, né, por parte da busca da saúde, de uma vida saudável, né? Mas como é que esse jovem ele pode começar a se preparar? Não jovem de 12, 15, 18, mas sim, alguém que está ali numa faixa 30, 40 anos. dos 30, 40 anos, como é que ele pode começar a se preparar para ter uma vida saudável? O quanto que isso é importante? E assim, você, pela tua experiência, já deve ser muito nítido quando chega alguém no teu consultório que não está doente, que está buscando simplesmente maior longevidade, e você, na hora que faz a pergunta, fala, essa pessoa teve uma vida saudável antes. Isso é uma realidade? Sim. Eu falo assim que hoje, quanto mais está passando o tempo, menos a gente tem pessoas no trabalho braçal, né? Tá tendo vindo tudo muito robotizado, tá demais. E a gente pega o tanto de doenças que tinham antes, bem lá atrás, quando era só a roça, quando era só o sol, tudo bem que ao longo do tempo o sol faz mal, mas que eles eram mais ativos. Sim. Com hoje, como é a diferença? A disposição é totalmente diferente. Isso que a gente fala que o prognóstico acontece. Por quê? Se você é mais ativo, se você come menos errado, menos fast food, você vai ter uma longevidade melhor. Agora, aquele paciente que fica no celular, aquele paciente que fica no computador, que hoje nosso mundo é assim. O mundo é tela, né? Tudo é mais rápido. O que é mais rápido? Tudo que é mais... Que é o pronto. Então, o fast food, tudo que já está pronto, embalado, que tem mais condimento, que tem mais o risco iFood aí, né? Então, assim, para esse paciente adulto jovem, o que a gente tem que fazer? Que são 3 pilares muito importantes. O sono tem que estar muito bom. Eu falo assim que isso manda muito, porque a gente acha que hoje não, o sono não é nada. Manda muito o sono, porque até o teu dia... No outro dia vai refletir a noite que você teve. Então, se você tem uma noite boa, no outro dia você vai ter um dia que você vai conseguir produzir bem. Sim. Alimentação, que a gente acabou de falar, o iFood veio com tudo aí. E é sempre, óbvio que tem coisas naturais, sim, mas tem muita coisa industrializada, que aumenta o risco, sem dúvida, das doenças degenerativas lá na frente. E a gente tem que aumentar o nível de cognição. Então, assim, tentar buscar formas de trabalhar a memória, trabalhar o nosso psicológico. Porque, assim, hoje está tudo muito fácil. A gente entra no Instagram, nossa, mas essa pessoa tá bem, tá feliz, nossa, essa aqui tá bem, nossa, só eu que não tô, só eu que tô trabalhando, nossa, mas por quê? E isso, o ser humano, ele fica louco. E aí, isso é uma das coisas que hoje eu falo que aumentou a depressão e a ansiedade por isso. Doutor, ninguém põe no Instagram que ninguém que tá trabalhando, né? Que o dia foi ruim, que teve que pagar boleto, que ninguém põe isso aí, né? Agora, assim, isso acaba gerando aquela coisa, nossa, por que ele tem? A grama do vizinho sempre é melhor, né? Por que ele tem e eu não? Legal esse raciocínio. E isso fica, assim, eu falo, cada vez mais vai levando a outras doenças, entendeu? E então a gente tem que ter, eu falo, sono, alimentação, a saúde mental, principalmente que hoje eu falo que o consultório hoje chega um idoso, ele não tem, acho que de 100, 98 fala para mim, doutor, eu tenho tristeza, ou chora na minha frente. Sério, doutor? É muito.
É muito. Então, eu falo assim, é uma coisa que cada dia que passa tá aumentando. E, assim, idosos, né? Que a gente vê muito em jovem, vê muito... Sim. Mas em idosos tem muito. Tá? Me surpreendeu o nível que eu tô, de pacientes assim que eu tô pegando. Infelizmente, tem a parte muito legal de toda a parte de internet e mídias sociais, né? A gente está conectado com o mundo inteiro. Mas, por outro lado, a gente perdeu a conexão. Esses dias, semana passada, né? Eu precisava falar com um amigo, né? Daí a minha esposa falou, Kelly, falou... Amor, liga lá pro teu amigo lá. Manda uma mensagem, ver se vai jantar junto. Pra gente jantar. Sexta passada, exatamente, faz uma semana. Aí me deu um estalo, né? E eu vou fazer 50, ele é um amigo que eu tenho que ele tem 70, mas ele parece que tem 60. É um cara que ele se cuida muito, um cara sensacional. Aí eu catei o telefone e liguei pra ele, sabe? Porque a gente tá tão acostumado a mandar WhatsApp, né? Aí eu liguei... Assim, assustou? Ele, o que aconteceu? Amigo, o que foi? Não, eu falei, eu queria escutar a tua voz. Porque... Aí eu falei pra ele, vamos voltar a ligar, porque a gente escuta a voz um do outro. Sim, acaba aquela coisa disso. Porque o WhatsApp é nada mais é do que a mensagem chegando, aquela conexão, aquela coisa gostosa que a gente fala, vai acabando e vai ficando cada vez mais, é isso que a gente fala. Por isso que é bom o FaceTime, por isso que é bom, porque a gente começa a fazer mais aproximação desse paciente. E interessante você estar falando, eu moro bem longe dos meus pais, né? Mas esses dias atrás a gente esteve junto, eu falei para Kelly que eu preciso ser mais intencional mesmo, né? De falar tal dia que eu vou marcar para conversar, conversar com a minha mãe, um dia que eu vou ter tempo mesmo, né, para falar para ela, mãe, fica tranquila, pode falar, né? Sim. E é uma coisa Isso é muito importante. Que a gente pode mudar no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, né? Sabe por quê? Porque a gente acha que tá tudo bem, vamos deixar. Tá tudo bem, vamos deixar. Tudo bem, vamos... A hora que vier... Não, e aí de repente tomei um susto dias atrás, só que lá, aí meu irmão me ligou, que ele mora junto, o pai foi lá no hospital e tal, eu falei, mas como assim o pai foi pro hospital? E ninguém me avisou, porque eu tô aqui trabalhando, tô longe, né, mas eles estão vivendo lá. Quer dizer, e aí quando você vê, a gente acaba se distanciando, né? E vai ficando cada vez mais comum, né? Porque eles sabem que, não vou ligar porque ele tá trabalhando, a vida dele é corrida, eu preciso deixar ele... E também não quer ser estorvo, né? Exato, como eles dizem, né? Atrapalhar, não vou atrapalhar a vida do meu filho. Já sei como é corrida, pra que eu vou ser mais um peso desse jeito? Essa é as frases. Mas é legal você falar, isso. Porque as pessoas que estão nos escutando, né? Então vale um alerta aqui, você que é filho, né? Do filho, uma filha de um idoso, né? Saber o quanto que é importante numa ligação, né? No dia, falar, mandar uma mensagem, né? E por outro lado, você deve ter também, talvez sejam menos, mas tem aqueles filhos que são bem próximos, né? O quanto que fazem a diferença também, né? Tem uns que falam que eu tenho que falar assim, deixa que ela consegue lavar a xícara do café ainda, senão daqui a pouco não tem jeito. Muito legal. Daqui a pouco a comida tem que ser na boca, pelo amor de Deus. Para com isso. Porque aí ele vai ficando cada vez mais o quê? Não fazendo mais nada. O nosso cérebro é uma máquina. Quanto menos você faz, menos ele vai querer fazer. Então, se você faz tudo para ele, sendo que ele tem condições de fazer, também atrapalha. Ou seja, os excessos são sempre... Os extremos aí são sempre ruins, né? Exatamente. E aí ele vai ficando mais... A cognição dele vai cada vez piorando, vai ter um declínio maior. E aí vem Alzheimer mesmo. Se ele tem a disposição, ele vai ter, porque ele não faz mais nada, né? A filha tá fazendo que a filha não deixa nem pegar a roupa no guarda-roupa. Nossa. Mas existe. Isso acontece também. Muito. É por isso que é muito legal, gente. É o que eu faço aqui. Eu gosto muito do que eu faço, né? Porque eu consigo ver as histórias, né? E contar a história é muito bom, né? Ver aqui, hoje estar falando com você dessas experiências, né? Que tem aquele lado que o paciente está abandonado, por outro lado tem aquele um que é totalmente... fica em cima ali, não deixa essa pessoa... Fica até fobia no paciente. E são essas histórias reais, né, doutora? Exatamente, isso é real. Histórias reais de consultório, né? De consultório, dia a dia. O dia a dia do consultório. E assim, tem algumas coisas, lógico que no seu dia a dia deve ter também muitas histórias emocionantes também, né? Você se lembra se algum dia não, alguma história marcante que te inspirou, porque tem muitos idosos, porque os idosos têm as histórias deles, né? E muitas vezes nós mais jovens não estamos tão dispostos a escutar. Sim. Né? Mas assim, tem alguma história de algo que aconteceu, ou sei lá, que te chamou a atenção diante de um tratamento, diante de uma conduta, né, clínica, ou de um prognóstico, ou de um diagnóstico que foi bem conduzido e que você falou, nossa, isso aqui, na hora que o paciente saiu de lá, você mesmo se emocionou e falou, puxa, que legal que eu
que eu fiz o meu trabalho aqui, como eu consegui, através, né, do que você se preparou para fazer, você conseguiu mudar ali a vida de alguém. Não, uma das histórias foi essa daí que eu contei, que a senhora voltou a fazer crochê dela, né? Mas tem uma no paliativo que eu falo que isso daí eu lembro sempre. A paciente estava com câncer já terminal, a gente já estava com ela no paliativo e a filha morava fora do Brasil. E aí a filha, só por ligação de vídeo e tal, a gente teve que chamar a filha para vir para cá. E aí a filha veio para cá, só que a filha não entendia. A paciente já tinha entendido, só que a filha não entendia. Porque a filha sempre ficou fora e a mãe aqui, então ela não aceitava que ela não participou, ela não aceitava que chegou e estava não cuidou. Perdendo a mãe, né? Exatamente. E ela se sentia no sentimento realmente que ela tinha abandonado a mãe. Isso é muito pior, entendeu? É uma coisa que, assim, a gente não... Eu tive a sensação de que, assim, eu tinha duas doentes, entendeu? Porque, assim, a filha não conseguia, por mais que a gente já tinha mostrado todos os exames, já tinha explicado, ela já tinha procurado outra opinião, ela voltava e falava assim, eu não acredito, eu não estou conformada. E aí chegou um dia, essa paciente virou para mim e falou assim, doutora, eu já estou bem, eu estou em paz, eu estou sem dor, a senhora tirou minha dor, a senhora me deu força, a senhora está me dando força diariamente, a senhora, todo dia que a senhora vem aqui e pega na minha mão, a senhora está me falando tanto que a senhora é importante, o tanto que eu sou importante, o tanto que a minha filha é importante, tudo que eu vivi é tudo isso. Tá tudo bem, tá tudo certo. Se eu tiver que ir, eu vou. Eu tô indo em paz. Só que eu preciso que a senhora pare de cuidar de mim agora, nesse momento, e vai cuidar da minha filha. Porque eu estou vendo ela adoecer muito mais do que eu. E aí, aquilo lá foi assim, a hora que eu vi aquilo... A pessoa mesmo ali no fim da vida e ainda se doando pela filha. É demais, aí me arrepia. E aí ela falou assim, eu estou com a senhora, o que a senhora falar para mim que tem que ser feito, eu vou fazer. Eu confio, eu estou entregando a minha vida, mas eu estou entregando a da minha filha também para a senhora cuidar. E se amanhã acontecer alguma coisa, daqui 10 minutos acontecer alguma coisa comigo, eu peço, não deixe ela, porque ela não tem o suporte que eu criei. Então, eu preciso que agora a senhora passe toda a confiança que mesmo longe, ela estando longe, a senhora passou para mim aqui quando eu estava sozinha, que a senhora consiga passar para ela, porque ela vai precisar. Nossa. Chamamos a filha veio, conversamos. E aí a mãe abriu o jogo com a filha, explicando tudo que ela estava sentindo, tudo que ela falou para mim. E aí... E você viu aquela cena toda. Isso deve ser algo muito marcante. É marcante. Cheguei na minha casa para dormir, acho que eu não estava nem acreditando que eu estava em casa. E aí essa paciente morreu em 3 dias. A filha está no consultório comigo até hoje. A gente está fazendo acompanhamento, ela está bem, e ela fala que se não tivesse todo esse jogo de cintura entre aguentar a bronca, que ela longe, ela não estava sabendo de nada, a gente esperou ela chegar e tal. E a mãe estava muito confiante, entendeu? De que, assim, confiante não que ela ia ter cura, mas que tudo que tinha que ser feito foi feito. Então isso eu falo que é muito satisfatório. Por quê? Porque você chegou a dar uma confiança para o doente ali no momento que ele já não tinha mais nenhuma. Legal, hein? E você mostrou para ele que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, que o melhor vai ser feito, que nós estamos fazendo. E aí, a hora que ele chega para você, no fim da vida, e vira para você e fala assim, estou em paz, eu vou em paz, e é isso que tem que acontecer, é uma satisfação de que você fala assim, eu consegui, mesmo não curando, mas salvar a mente dela naquele momento. Isso é muito importante. Doutora, você que vivencia tudo isso, né? Qual o conselho que você daria para os filhos, né? Dessas pessoas, desses idosos que estão lá com você, que muitas vezes não dá a atenção necessária, que chega num momento como esse, o tempo não volta. Não volta, né? E muitas vezes a gente fica com aquele arrependimento, alguns até com remorso, né? Alguns realmente não tinham condição até, de repente não dava mesmo, né? Mas assim, o que você... Não dava para ir ver, mas de repente para falar, né? Exatamente. Qual assim, a orientação, o conselho que você dá para esses filhos, que você acompanha, que em alguns momentos, com certeza, você viu ali um arrependimento, você viu... você participa disso diariamente, né? O que você falaria? Tudo que tiverem que fazer, façam em vida. Isso é uma coisa que a gente não consegue mudar, e tem coisas que, como você disse... o eu te amo tá ficando cada vez mais difícil. Sim. O tô com saudade tá ficando cada vez mais longe. Então, assim, e isso faz total diferença, entendeu? Então, assim, vá, se é a tua vontade, se é o que você quer, faça. Porque isso vai lá na frente, não tem coisas que não tem volta.
Então, assim, não tem como a gente ir lá atrás e falar assim, nossa, minha mãe tá com câncer, ele vai morrer. Só que se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, é a pior coisa que tem, é o arrependimento. Sim. Então, eu acho assim, que não esteja presente, não consiga estar, mas que ligue, que mande uma mensagem, que mostre que ela é importante na sua vida, que ele é importante na sua vida. Porque isso lá no futuro vai fazer diferença não só para você, mas sim também para ela. Então, assim, eu falo assim que é uma coisa que é dos dois lados, né? Sim. Você tem a tua consciência tranquila de que você fez tudo, é ótimo. E a pessoa, do outro lado, feliz e sentindo importante, porque ela sempre foi cuidada, ela sempre foi admirada. E qual o sentimento que você tem quando você percebe que a família abandonou esse paciente? Triste. Como é que é para você? Você consegue hoje decifrar muito rápido isso? Pela tua experiência, acho que sim, né? Na hora que você chega em vida. É muito rápido, né? O autocuidado. Você percebe que não é a mesma coisa. Não que a pessoa não tenha condição, longe disso. Mas você percebe que a pessoa não está cuidada. Sim. Entendeu? Ela percebe que ela não está sendo... Ela não tem discernimento do que ela tá, que é certo, que é errado naquele momento que ela tá doente. E não tem ninguém por ela. Então, assim, ela se entrega. E a gente percebe o quê? No cabelo. Percebe na unha, percebe na cara, o semblante do doente na roupa, né? Na roupa. Então, assim... Não estamos falando de marca de roupa, estamos falando da estrutura. Exatamente. Não limpou, não tá... Tá tudo rasgada, ou tá com um chinelo no pé. Teve um paciente que a gente foi na casa, ele tava com um chinelo de um jeito, num pé e outro de outro. Entendeu? A unha tava enorme. Então, assim, só tinha ele. Ele tava com demência. Você acha que ele entendia que aquilo lá pra ele era errado? Não. E quem cuidava? Não tem ninguém. Entendi. Entendeu? Então, assim, é o que é triste, é onde a gente tem que entrar, onde a gente tem que entrar para tentar minimizar o que a gente consegue minimizar. Nem sempre a gente consegue também, sim, mas que seja feita a nossa parte, né? Sim, com certeza. Doutor, assim, o que te dá mais esperança hoje no campo da geriatria, apesar dos desafios que você enfrenta, né, como médica mesmo? O que te dá esperança diante de todas essas circunstâncias? Muitas vezes de um mau cuidado, mas muitas vezes mesmo da doença que não tem cura, né? Muitas vezes da dificuldade do idoso mesmo de não entender, compreender. Mas o que ainda te dá esperança, o que te faz você levantar todo dia cedo e falar, é isso aí mesmo, eu tomei essa decisão, eu não errei, escolhi minha especialidade e eu estou fazendo a diferença independente das circunstâncias e dos desafios? Quando o paciente volta e fala para você, fala para mim assim, eu tô bem, eu melhorei, eu saí dessa, nós estamos juntos, eu vou voltar aqui, é isso que eu quero, a senhora salvou, a senhora mudou minha vida. Isso daí, eu falo que é inexplicável, não tem preço. E eu falo que hoje o paciente, nós estamos, nosso prognóstico é cada vez maior. Nós estamos envelhecendo muito mais do que antes, porque até pela qualidade de vida que a gente está tendo. A gente vai para academia, a gente vai ter uma alimentação melhor. Então, assim... E os tratamentos também, né, doutora? Hoje são mais... A medicina está evoluindo cada dia mais, né? Parte então, cirúrgica, assim, tudo, de robótica, quer dizer, evoluiu muito, né? Exatamente. Então, me faz entender que eu consigo, não é prolongar, mas dar qualidade naquele tempo de vida que ele tem. Isso, só nós, geriatras, que vamos fazer. Porque o cardio, ele não vai querer saber como está o contexto social do paciente. Sim. Ele não vai querer saber se a família está ligando, não vai querer saber se ele está dormindo, o cardio vai querer ver o coração. Sim. O endócrino vai querer saber se a diabetes está compensada. O neuro vai querer saber se ele está com tontura, se ele está com tumor, que ele está na cabeça, que ele está com dor de cabeça. Então, assim, são tudo individualizados. Área, né? Exatamente. E o geriatra não. O geriatra é exatamente isso. É contextualizar tudo isso para que você consiga dar o bem-estar e a longevidade para o paciente. E isso isso que eu falei, me faz me apaixonar cada dia mais. Porque eu sei que eu estou, talvez, de uma forma pequena, fazendo a diferença de algum desses doentes. Então, isso para mim, ou pacientes, não doentes. Isso para mim é inexplicável. É o que faz você levantar. É o que faz levantar e falar, não, hoje é mais um dia que vai ser de sucesso. E algum dia, assim, lógico, hoje no campo da medicina, né, são várias especialidades, né? E você deve ter tido oportunidade, como a gente falou, de ter outras especialidades, né? Mas algum dia, assim, você falou, nossa, eu acertei mesmo, assim, ou algum momento, cara, será que poderia ter feito outra coisa? Não, é isso mesmo. É a convicção mesmo. A convicção. Nenhum momento acho que eu me arrependi. Nenhum que eu lembro, nunca me arrependi. Nunca.
Foi com 17 anos indo para São Paulo, hoje eu não me arrependo e não faria tudo novamente. Faria do mesmo jeito. E hoje, lógico, seus pais ainda são jovens, né? São. Mas esse cuidado que você já tem pelos seus pacientes, com certeza, é o que você deve zelar muito, né? Sim. Pelo seu pai, pela sua mãe, para que eles tenham uma vida saudável, né? Uma velhice saudável, né? Zelar a gente zela, mas é aquela história, casa de ferreiro, de pau. Parece que o trabalho é pior ainda, né? Fica mais difícil. É assim, mas a gente tem todo o cuidado, sabe? Toda a importância, explica, nem sempre a gente consegue, que aí a filha não é médica, né? Então, é uma coisa que a gente... O que essa menina tá querendo interferir na minha vida, né? Meu pai tava com uma pré-diabetes, pai, tem que entrar com esse remédio. Não, você é minha filha, você não é minha médica, não sei o quê. Aí foi. Aí eu trouxe ele em Rio, e falei, pai, vamos lá então, que não sei o quê, explicando. Não, tem que entrar. É verdade, você tinha razão, então tá bom. Aí isso, mas assim, eu falo que, independente de qualquer coisa, o ser humano não tá disposto a viver desafios, né? Então, assim, tudo pra ele que é mais difícil. Por que eu vou pro difícil se eu tenho um lado fácil? Sim. Então, assim, por que eu vou emagrecer se comer tá bom? Entendeu? Então, eu brigo com meu pai, assim, em casa. Pai, vamos emagrecer, você tá com 100 quilos. Mas o vinho e o queijo dele continuam lá. E ele é um homem muito ativo também, né? Ele é muito ativo. Eles são ativos, todos eles trabalham muito. Isso aí, não posso ter orgulho disso. Só que tem os vícios, né? Sim. O vício da comida, o vício da bebida. Mas a gente tá aí, lutando e querendo cada dia mais que todo mundo fique bem, né? Que legal, né, doutora? Muito bom. Ó, que delícia falar com você, foi muito legal. A gente conversar, falar da tua especialidade. E é tão gostoso quando como eu te disse, né? Eu estava explicando para a doutora aqui, quem vem gravar podcast às vezes fica um pouco ansioso, né? Porque não sabe o que vai acontecer, o que vai rolar. Mas eu falei para ela assim no início da nossa conversa, falei, meu pai tem 79 anos. E se eu deixar ele na sua mão, doutora, você vai cuidar bem dele? Ela falou, vou. Então fica tranquilo que eu fiz mais de 100 podcasts. É isso. E desses podcasts, eu gravei muitos já. Esse foi uns podcasts assim, muito legais assim mesmo, porque como é bom você falar com uma pessoa que ela está muito assim convicta da decisão que tomou, e a gente vê que você vibra com a sua especialidade. Sim. Como isso faz a diferença. Faz. Muito bom, doutora. Fiquei muito feliz mesmo. Eu acho que a gente conseguiu levar muita informação aqui. Esse conteúdo vai subir no nosso canal, né, do Cash que Salva. Depois a gente vai ver alguns cortes aqui para subir no Instagram da doutora. As pessoas gostam desse formato de podcast, né? Que a gente está conversando aqui, o assunto... Descontraído, fluindo. O assunto flui, porque a gente está falando do dia a dia mesmo, Sim. né? E foi muito legal. Obrigado, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. E eu que agradeço o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Vamos para cima, né? Vamos para cima, é isso aí. Se a gente pessoal, gosta, a gente tem que fazer com quem é bom. Tem que fazer, doutor. E aqui a gente vai estar sempre à disposição. Não gostou, também fala. E a nossa equipe está preparada para isso. E me fala, hoje o teu consultório está em Santa Fé. Está em Santa Fé do Sul. Tá. A gente atende domiciliar. E região também a gente faz domiciliar. Tá. A gente estava em Jales, mas a gente centralizou tudo em Santa Fé. Agora, por esse trabalho que a gente está querendo criar. E ali você atende pacientes da região inteira. Região inteira. Legal. E domiciliar a gente pode fazer em qualquer cidade, a gente está fazendo. A agenda está lotada, mas sempre vai achar um lugarzinho para encaixar mais um idosinho que está precisando, né? Quando a gente gosta na dificuldade, vira uma coisa que é satisfatória. Então a gente tem que sempre buscar para poder atender todo mundo. E é tão legal. Eu tenho um outro cliente também que ele é geriatra em Birigui, né? Esses dias atrás eu estive lá com ele, né? Como é legal ver como vai lotando a agenda, né? Porque era uma coisa era uma especialidade que existe há muito tempo, lógico, mas hoje ela começa a ter um valor cada vez maior, né? Aumentando. E começa a ter uma agenda lotada, né? Antes era uma geriatra, o geriatra era um profissional, nossa, geriatra velho, não tô doente, não tô com demência, eu tava ficando louca, só ficava naquela coisa de demência. E é isso que a gente tem que começar a desmistificar, porque a gente tem que mostrar que não é só a demência. Tem outras coisas que o geriatra cuida, tem outras coisas que o geriatra consegue dominar, que não seja só a demência, que é uma doença sem cura, mas que tem o caminho para que não aconteça a demência, né? Então, isso é um trabalho que a gente vem dia a dia tentando mostrar, tentando fortalecer na nossa equipe, para que não aconteça a demência. Sim. Então é isso que a gente quer. Porque
Hoje, né, o Alzheimer vem aumentando muito, outras demências também, outras doenças degenerativas. Eu li recentemente que o Parkinson também vem crescendo bastante. Muito. Né? Muito. E eles andam juntos, né? Um com o outro. E assim, hoje a gente não falou muito desses temas, pessoal. Quero até explicar isso, porque, lógico, são coisas que a doutora domina, né? Lá no dia a dia dela, todas essas doenças degenerativas, as demências, que ela cuida, sim, muito bem, né, disso. E tem muitos pacientes que ela trata com essas doenças. Mas hoje a gente queria dar um enfoque principal justamente na questão da qualidade de vida, na questão de uma vida saudável, na questão da longevidade, né, na questão do paliativo, que também que é uma coisa importante. Ou seja, né, então talvez valha até um outro dia para a gente falar sobre essa questão do Alzheimer, sobre as doenças degenerativas, que você trata muito bem. Mas é lógico que o grande foco é que as pessoas cada vez mais demorem para ter isso. Exatamente. Ou que não tenham isso. Né? Eu acho que essa é a grande... Se a gente puder prevenir, sim, a gente tem que lutar e correr atrás para prevenir, né? Agora, assim, tem uma genética, não tem o que fazer, vai acontecer que vai ter, mas pode ser que seja muito mais para frente. Sim. Então, isso daí a gente consegue até diminuir a progressão que isso pode acontecer, né? E é isso que a gente tem que trabalhar. Muito legal. Pessoal, tive o prazer hoje de falar com a doutora Natália Dina Pedrão, ela é geriatra, um consultório em Santa Fé do Sul. Doutora, outra pergunta, faz online também? Faz também. E isso tem aumentado também? Tem aumentado, pessoal. E dá para conduzir legal, né? Dá para conduzir. A gente só pede os exames mais recentes, porque a gente não está vendo o paciente, peso, altura, que isso daí o paciente consegue, vai na farmácia, ele consegue fazer isso. E a gente depois, pelo menos em 6 meses, a gente pede uma avaliação. Legal. Muito bom, pessoal. Então, hoje, a gente levou muita informação que salva. Esse conteúdo é gratuito. O que você pode fazer? Você pode curtir, comentar e compartilhar. Se você gostou, fez sentido para você, você viu que nós trouxemos aqui uma profissional altamente capacitada, que é especialista na sua área de atuação, e esse conteúdo fez sentido para você ou para alguém que você gosta, para alguém que você ama, então faz o seguinte, compartilha, curte e comenta e vem com a gente aí, nos ajude a crescer o nosso canal. E muito obrigado por estar junto com a gente, doutora. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Estou à disposição e vamos para cima. Nós estamos gravando aqui numa sexta-feira, a doutora se deslocou, né, lá de Santa Fé para estar gravando com a gente. Ela é a Priscila que acompanhou aqui. Priscila, obrigado pela tua presença aqui no nosso estúdio também. Obrigado, Heitor, por fazer parte disso com a gente também, que cuida de tudo isso para nós do estúdio aqui. A gente não faz nada sozinho, né, doutora? Nada. Tudo é um conjunto. Tudo é um conjunto. Pessoal, obrigado, valeu. Até a próxima.